Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Frequência Jurídica. E o tema de hoje é Direito em Família. O nosso podcast ele vai ser dedicado a explorar os principais temas do direito de família de forma leve e didática. O nosso projeto de extensão ele é desenvolvido na disciplina de Direito Civil, Famílias, sob a responsabilidade do nosso professor Jonathan. No episódio de hoje, vamos falar sobre a evolução histórica do divórcio no Brasil e como ele se realiza em cada regime de bens. E, para encerrar, teremos uma versão de reflexão inspirada no estilo das provas da UAB. Hoje eu estou aqui com dois convidados e colegas, Deiler e Arthur, e o Deiler vai falar um pouquinho para a gente, para começar, o contexto histórico do divórcio no Brasil. Boa noite a todos. Durante muito tempo, o Brasil não admitiu o divórcio. Até 1977, o casamento era considerado indissolúvel. E a única forma de separação reconhecida era a separação judicial, que apenas encerrava a convivência, mas não o vínculo matrimonial. Tudo mudou com a emenda constitucional número 9 de 1977, que introduziu o divórcio no ordenamento jurídico brasileiro, regulamentado pela Lei 6.515 de 1977, conhecida como Lei do Divórcio. Posteriormente, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, parágrafo 6º, consolidou o divórcio como um direito fundamental, eliminando as antigas restrições de tempo e prazos para a dissolução do vínculo. E com a emenda constitucional número 66 de 2010, o divórcio tornou-se ainda mais simples. Não é necessária a separação judicial prévia, nem qualquer requisito temporal de separação de fato. Ou seja, hoje o casal ele pode se divorciar a qualquer momento, bastando que um dos cônjuges manifeste a sua vontade. Afinal, ninguém é obrigado a permanecer casado. Mas como o divórcio funciona na prática e como ele impacta o patrimônio do casal? Responde para a gente, Arthur. Isso depende diretamente do regime de bens escolhido no momento do casamento. Vamos revisar cada um deles. O primeiro é a comunhão parcial de bens. É um regime legal aplicado quando os cônjuges não escolhem o outro. Durante o casamento, todos os bens adquiridos onerosamente após o matrimônio pertencem a ambos. No divórcio, esses bens são partilhados igualmente, 50% para cada um. Bens anteriores ao casamento ou recebidos por doação ou herança permanecem particulares. A segunda opção é a comunhão universal de bens. Aqui, todo o patrimônio presente e futuro dos cônjuges se comunica, exceto os bens expressamente excluídos por lei. Assim, no divórcio, tudo é dividido meio a meio, independentemente da origem dos bens. Esse regime é o mais comum em casamentos antigos, celebrados antes da lei do divórcio. A terceira opção são a separação total de bens. Cada cônjuge mantém o que é seu, não há comunhão de patrimônio. No divórcio, não existe partilha, a menos que tenha havido comprovação de esforço comum em algum bem específico. Importante lembrar que, no caso de separação obrigatória de bens, por exemplo, casamentos de maiores de 70 anos, o STF reconheceu que, havendo a prova do esforço conjunto, é possível a meação parcial. E a última opção é a participação final dos aquestos. É o regime misto previsto no artigo 1672 do Código Civil. Durante o casamento, cada cônjuge administra seus próprios bens, mas no divórcio, há partilha dos bens adquiridos onerosamente durante o matrimônio. Na prática, funciona como uma comunhão parcial apenas na dissolução. E na prática dele, como o divórcio é realizado? Atualmente há duas formas principais. Você tem o divórcio extrajudicial, que é aquele realizado em cartório, né? Quando há consenso entre as partes, a ausência de filhos menores, isso é muito importante, ou incapaz, e a assistência obrigatória de um advogado. Isso aí está previsto no artigo 733 do CPC. E também pode ser através do divórcio judicial, quando há litígio, filhos menores ou discordância quanto à partilha de bens, guarda ou pensão. Vale lembrar, pessoal, que independentemente da via, o direito do divórcio é potestativo, ou seja, basta a vontade de uma das partes para que o vínculo seja dissolvido.
E agora, para quem está se preparando para a OAB, assim como nós, uma questão de reflexão. João e Maria casaram-se sob o regime de comunhão parcial de bens em 2012. Em 2024, decidem se divorciar. Durante o casamento, Maria recebeu um apartamento por doação de seus pais e o casal adquiriu um carro em conjunto. No divórcio, João reivindica metade do apartamento e do carro. Pergunta para você, Arthur, qual é o bem que deve ser partilhado e por quê? Apenas o carro deve ser partilhado, pois foi adquirido onerosamente durante o casamento. O apartamento doado a Maria não se comunica, conforme o artigo 1659, inciso 1º do Código Civil, que exclui da comunhão os bens recebidos por doação ou sucessão. Então, galerinha, muito obrigada por permanecer até o final. Chegamos ao fim e hoje nós vimos um pouquinho como o divórcio evoluiu no Brasil, quais os efeitos em cada regime de bens e as formas de dissolução do casamento. Continua acompanhando o Direito em Família até o próximo episódio.